Que bom estarmos aqui novamente no nosso 5º encontro, né, organizado com uma parceria muito bonita, né? Então, em cada evento, em cada encontro, né, nós convidamos sempre alguém da rede ALA e do movimento de Costa Rica também, e a fim de fazer essa conexão com assuntos emergentes, né? Então, para o debate de hoje, nós convidamos o Bernard, que é mestre em educação aqui pela UNO Chapecó, né, onde fez uma pesquisa envolvendo a questão ambiental, intercultural e decolonial. Ele pode estar falando brevemente também na apresentação. E esteve junto com a gente desde o início, né, nas reuniões e na organização e na fundação da rede, né? Então, Bernard, obrigada por ter aceito o convite, né, para estar nesse momento, nessa roda de diálogo. E aí eu já passo para você, né, para apresentar aí os nossos convidados de hoje. Então, gostaria também de saudar todos e todas, né? Como a professora Cláudia disse, então, me chamo Bernard Guedes da Riva, sou recentemente, né, um recém-mestre formado pela UNO Chapecó, estou iniciando minha trajetória ainda na pesquisa, pesquisei as relações, as possibilidades de encontro, diálogos, né, entre o pensamento decolonial e educação ambiental, e eu falo aqui de Chapecó, né, Santa Catarina, Brasil. Também vou falar um pouco de português, um pouco de espanhol, quando for oportuno, né? E agora eu vou apresentar, então, os participantes, tá? Começando pela Cristiane Faustino. Ela é assistente social de formação, feminista negra e ambientalista, é membro da coordenação colegiada do Instituto Terra Mar, no Ceará, no Brasil, né? Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e conselheira da Justiça Global. Bem-vinda, Cris. E também já apresento o Juan Carlos Valverde Campos, é acadêmico da Escuela Ecuménica da Universidade Nacional, coordenador do projeto Crisis Ecológica, Nuevos Mundos Posibles, membro del Foro Interreligioso y las organizaciones basadas en la fe para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E eu gostaria de iniciar, então, perguntando a Cristiane, primeiramente, para que ela inicie, então, as nossas reflexões de hoje. Vou fazer em português a pergunta. Cris, você tem afirmado que não é verdade que a crise ambiental diz respeito a todos igualmente, e que esta crise não é responsabilidade de todos igualmente também. Então, eu te pergunto, quem é responsável por essa crise? Quem são as vítimas? Cristiane, com a palavra. Então, olá, boa tarde. É um prazer muito grande participar desse momento e agradeço pelo convite, pela confiança. Bom, sim, não é verdade que existe uma igualdade e que os problemas da degradação ambiental atingem todo mundo, né? Igualmente. No caso do Brasil, por exemplo, nós não podemos pensar a questão ambiental sem ter em conta as desigualdades, as tremendas desigualdades, né, e injustiças existentes historicamente no Brasil. O Brasil nasceu da violência, né? Nesse debate colonial, a gente consegue desvelar isso, né, da colonialidade. O Brasil nasceu da violência, nasceu expropriando os territórios indígenas, violentando, promovendo o genocídio contra os povos originários, comercializando pessoas do continente africano. O mercado de pessoas foi importantíssimo no processo colonial, né, para o desenvolvimento econômico do processo colonial. O comércio de pessoas para serem escravizadas. Então, essa realidade, essa história, a gente não pode esquecer que ela tem uma importância estrutural para a realidade brasileira, para a formação das classes sociais,
né, para a distribuição do poder e da riqueza. Então, quem são os responsáveis? Certamente, quem são os responsáveis pela crise, pela degradação ambiental, são quem tem mais poder, que são, sobretudo, né, as elites brasileiras, principalmente formadas pelos sujeitos brancos e ricos. Então, são pessoas que têm mais acesso aos poderes públicos e, muitas vezes, compõem os poderes públicos. São pessoas que têm mais acesso aos recursos, são pessoas que têm mais acesso ao sistema de justiça e poder de incidência sobre a legislação, sobre as definições do que é e do que são e do que não são os impactos ambientais. São pessoas que têm mais poder político, estão super representadas nos espaços da democracia brasileira, né? São pessoas cujos modos de vida e as culturas, a forma de pensar, são consideradas as melhores e as mais importantes. Então, esses grupos, com esses poderes, aí vamos falar das corporações, dos setores privados, das elites presentes dentro do Estado brasileiro, esses têm o poder de decisão, direcionar para onde vai os recursos, né? E quem é que sofre primeiramente? Quem que sofre mais primeiramente? Obviamente que, a longo prazo, e em última instância, a degradação ambiental nos prejudicará a todos, obviamente, né? O capitalismo está nos levando ao fim do mundo e né, ao fim de todos. Obviamente, no pensamento geral, seria isso. Mas quem sofre e quem está mais imediatamente afetado e prejudicado são exatamente as populações que foram historicamente exploradas, violentadas, torturadas e, no pós-colonial, foram excluídas da construção da democracia e da cidadania brasileiras. Essas pessoas são também, parte delas, as que mantêm os territórios conservados, as que constroem modos de vida comprometidos com os ecossistemas, com a biodiversidade, e que têm pensamentos e relações diferenciadas com a natureza. Então, essas pessoas são prejudicadas de várias formas. Seus territórios ancestrais são os que são tomados, invadidos, que sofrem intervenções, que sofrem os impactos das grandes obras, os impactos do agronegócio, os impactos do uso de agrotóxicos, os impactos da produção de energia, os impactos da produção capitalista descomprometida com os ecossistemas, com a biodiversidade, e comprometida apenas com o lucro, com a produtividade, inclusive que vivem e se relacionam com a vida e com os ecossistemas num tempo da produção, num tempo da destruição, diferente das temporalidades, diferente dos modos de vida e cosmovisões desses povos. Então, são prejudicados porque perdem seus territórios, porque têm seus modos de vida prejudicados ou impossibilitados de serem continuados, né? E perdem e também não têm acesso a essa riqueza que é produzida. É uma riqueza extraída dos territórios, extraída das populações, roubada das populações e concentrada nos grupos de sempre, nos poderosos de sempre, as grandes corporações, os empresários, fazendeiros, e o Estado comprometido com esse modelo tremendamente desigual, tremendamente degradador, tremendamente opressor e violento. Então, são muitas violências que essas pessoas sofrem. Violência física, violência política, violência jurídica, violência sociocultural e a naturalização da precarização dos seus destinos como sendo importante para o desenvolvimento, né, exacerbado, sem fim, da sociedade industrial capitalista. Então, Cristiane, vou seguir para a próxima pergunta, né, que nós preparamos para você. No contexto brasileiro, há alguma diferença na forma como a crise ecológica afeta homens e mulheres? Existe alguma diferença na forma como as mulheres reagem e contribuem para a crise ambiental? Sim. Antes, queria demarcar uma questão muito importante nesse problema das desigualdades estruturais, que é a presença do racismo. Nós temos trabalhado, né, com o conceito de racismo ambiental, e certamente que não são os povos indígenas, não são a população negra, camponesa ou urbana, são as elites de sempre, né, que são a população originária dos brancos, né, os brancos, e com seus antepassados, construíram patrimônio da riqueza material e construíram e tiveram sucesso a partir da violência
de ter seu pensamento, sua forma de ver o mundo, sua forma de desconsiderar os outros, né? Conseguiram construir uma hegemonia desse processo, vamos dizer assim. Sobre as mulheres, e essa questão, né, das mulheres e homens, sim, são diferentes os impactos. Não se quer dizer que todo mundo sofre, que os homens também não sofram com a perda do território, né, com a perda da biodiversidade, com a degradação e com os problemas sociais que são gerados nesses processos de desenvolvimento degradadores. Mas as mulheres, o que acontece são agravos nas desigualdades históricas de gênero. As mulheres, historicamente, né, principalmente as mulheres não brancas, as mulheres dos povos originários, as mulheres negras, ou originárias de povos indígenas ou negros, são as que são mais destituídas dos espaços do poder. Historicamente, nós, mulheres, não somos vistas como seres humanos completas, né? Enquanto as mulheres brancas estavam fazendo lutas pelo direito à educação, entrada no mercado de trabalho, as mulheres negras, por exemplo, estavam sendo traficadas do continente africano para cá. Então, nossa história é outra. Dentro dos agravos das desigualdades de gênero, temos que pontuar muito fortemente a questão da responsabilização das mulheres em relação aos cuidados e ao trabalho reprodutivo. As mulheres assumem historicamente o papel de se responsabilizar pela reprodução, pelo cuidado com as crianças, pelo cuidado com os jovens e adolescentes, pelo cuidado com as pessoas mais velhas, pelo cuidado com as pessoas enfermas. Então, quando esse modelo expropriador chega nos territórios, ele vai trazer muitos agravos a essas desigualdades. Por exemplo, as mulheres, se existe pouca participação comunitária na decisão dos territórios, pouca participação popular, das mulheres tampouco, né? Porque as mulheres não são compreendidas como fazedoras de política. As mulheres são compreendidas, né, no senso comum geral, pelas corporações e pelo Estado como responsáveis domésticas. O trabalho que as mulheres realizam nos territórios não são considerados trabalhos produtivos, são considerados extensão do trabalho doméstico, né? Então, elas perdem, somos mais prejudicadas, porque não temos o reconhecimento político, apesar de que as mulheres, são sobretudo as mulheres, que estão nas frentes de luta, porque as mulheres têm responsabilidade sobre a moradia, sobre o saneamento, sobre o suprimento alimentar. Então, quando há degradação, sofremos, né, pela perda do território, pela perda da biodiversidade, das condições de trabalho e reprodução material coletiva e individual. Isso gera uma tremenda carga de trabalho social para as mulheres, porque, historicamente, nós cuidamos quando o Estado não cuida, e, historicamente, as comunidades e as populações afetadas são exatamente as que não tiveram acesso às políticas públicas, que nunca foram tratadas com dignidade pelo Estado, né? Então, quanto mais perdas existem, mais as mulheres se sobrecarregam no tema dos cuidados sociais. Nós somos responsáveis pela saúde das pessoas, então, se a gente pensar, quando se contamina o solo, quando se contamina as águas e se produz adoecimento, e o Estado não supre, vai ser as mulheres que vão ter que assumir, são as mulheres que assumem essa tarefa, né? As mulheres que buscam saúde. Quando se prejudica o acesso aos alimentos, né? Se reduz a possibilidade de segurança e soberania alimentar, as mulheres são bastante prejudicadas, porque nós somos as responsabilizadas pelo suprimento alimentar. Também, quando a gente tem uma contaminação das águas, a falta de acesso às águas, as mulheres sofrem, porque nós suprimos as casas com as águas. Nós utilizamos as águas de várias maneiras, para banho, para cozimento, para lavar roupa, para tudo. Então, o cotidiano das mulheres é um cotidiano que necessita ter condições de trabalho, condições de alimentação, condições de saúde, condições de acesso aos alimentos. O que ocorre é que os grandes projetos destroem isso. Destroem, inclusive, os espaços de moradia. Nas comunidades tradicionais, existe o hábito, né? As pessoas nascem, vão reproduzindo, vão casando, vão vivendo seus afetos e vão fazendo suas
casa, encontrando seus lugares, mas com a apropriação privada do território. Seja por agronegócio, pela mineração, esses projetos que são extremamente danosos, inclusive a comunidade perde o espaço de moradia. As consequências sociais de todas as perdas que recaem sobre a juventude, por exemplo, como a ausência de perspectiva de trabalho, como o surgimento de oportunidades vinculadas ao crime, né, às ilegalidades, nos circuitos de consumo e tráfico das drogas consideradas ilegais, torna a juventude, a adolescência e a juventude bastante vulneráveis. Isso gera preocupação com as mulheres. São as mulheres que se preocupam de garantir as políticas sociais, socioassistenciais, são elas que vão atrás de garantir a segurança pública de seus filhos, porque nos territórios degradados se tem, aqui no Brasil pelo menos, né, um aumento muito grande da violência e um aumento da vulnerabilidade. Então, as mulheres também se preocupam com a segurança pública de seus filhos, de seus companheiros, de sua comunidade. O resultado disso que a gente tem percebido, pessoal, é um tremendo problema de saúde mental que tem impactado as comunidades e que tem impactado as mulheres, porque além de toda essa carga de enfrentamento às consequências, né, as mulheres não têm quem cuide de si, e as mulheres assumem fortemente o trabalho político organizativo. Então, a sobrecarga de trabalho das mulheres é imensa, né? Os níveis de sofrimento. Imagina, eu vivo numa comunidade onde eu vivo tranquila, minhas filhas, meu povo vive ali, aí, de repente, se chega a um projeto que toma a terra, que destrói as águas, que mata os ecossistemas, que mata os manguezais, que mata as florestas, que me tira desse lugar, que tira a minha gente desse lugar. Isso produz um tipo de sofrimento que se fala pouco, que é o sofrimento psíquico, né? Que é o sofrimento de não haver condições, da perda de perspectiva, da perda da possibilidade de manter suas identidades, de manter suas culturas. As mulheres também são muito responsáveis pela questão das religiosidades. Alguém vai falar de religiosidade aqui, né? Que eu vi. Então, são diferentes. Para os homens, a perda da possibilidade de conseguir, de ter trabalho que gere renda para prover suas famílias, também é um fator de sofrimento para os homens. E aí a gente tem aí o problema do alcoolismo. Não precisa, obrigada. Só um minuto. Desculpa, pessoal, enfim, estou aqui no hotel, aí tem várias coisas. Então, aos homens, né, e muito fortemente a gente percebe, as alternativas se diminuem. E é diferente com as mulheres. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade pesqueira, os homens vão ser pescador, mas as mulheres vão ser pescadoras, vão ser costureiras, vão ser cuidadoras de casas, trabalhadoras domésticas. Então é diferente. E elas passam a ter responsabilidade também pela manutenção material dos homens, né? Então, são diferentes. As mulheres têm se organizado e pensado muito sobre isso, né? Tem construído encontros, redes de articulação, tentando se entender, encontrar quais são as questões comuns que prejudicam as mulheres que vivem nesses territórios que são invadidos pelos grandes projetos. Então, tem havido isso. Então, é importante também que os companheiros, os homens, também pensem e também atuem sobre esses aspectos nos quais as mulheres estão fortemente envolvidas. É preciso distribuir essa carga de responsabilidade. As mulheres se encontram, as mulheres pensam alternativas, se articulam, fazem a movimentação e tudo, sobre esse aspecto da reprodução e do cuidado. Então, também seria importante que os homens participassem sobre isso, né? Não estou querendo dizer que os homens não fazem luta, é claro que os homens fazem muita luta, mas, ao fazer a luta, eles têm as mulheres na sua retaguarda, né? Quando as mulheres fazem a luta, elas não têm essa contrapartida, ou é menos essa contrapartida. É mais problemático para as mulheres negociar no ambiente doméstico a sua participação no mundo público. Antes dela ir para a reunião, antes dela ir para o encontro, ela tem uma série de negociações para fazer em casa, diferente dos homens que, quando vão na segurança de terem seus lares, suas famílias,
suas casas guardadas pelas mulheres. Então, são muitas questões, muitas linhas que a gente pode puxar. Então, aqui na conversa, estou vendo que o Juan Carlos entrou, né? Então, vou compartilhar essa fala com o Juan. Olá. Y bueno, Muy buenas tardes. que conseguiste empezar en nuestro encuentro. Yo voy ahora a empezar también a hacerlo una pregunta que tuvimos predefinido anteriormente. Entonces, usted ha abordado el tema de la ecoteología, ¿sí? Entonces, te pregunto, ¿qué peso o responsabilidad tienen las teologías y las religiones en la crisis ambiental ecológica? Y también, ¿qué aportan las espiritualidades? Bien, yo quisiera decir que no es un asunto sencillo y que en estos momentos no es tan importante buscar responsables. Vamos a ver, estamos, considero yo, al borde de una crisis muy peligrosa. Algunos autores incluso hablan de una sexta extinción masiva. Algunos autores hablan de que ya estamos en ese proceso, de que ya muchas especies están desapareciendo, y que pues una de las más frágiles y que podría desaparecer sin ningún problema y sin que hubiese ningún cambio en el planeta es el ser humano. Si el ser humano desaparece, no pasa nada. La vida sigue, el planeta sigue, y algunos autores hasta dicen probablemente mejor, y la pandemia en alguna medida lo confirmó. Ustedes han visto, seguro vieron muchas imágenes en la televisión, ¿verdad? Aquí por lo menos en Costa Rica, animales que nunca se veían aparecieron en las playas, se dejaban ver porque el ser humano no estaba. Bien, este es un tema muy complicado. Ciertamente, el responsable principal de la crisis es el ser humano, no por nada ya a esto lo están llamando, han creado una nueva era, ¿verdad? El antropoceno, aunque no es recibido por todos el término, creo que definitivamente estamos ante un momento crucial y el ser humano tiene una responsabilidad importante. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen las teologías y las religiones? Ciertamente la tienen también, como la tiene el mismo ser humano. Vamos a ver, las religiones han transmitido, y sobre todo las teologías y las religiones cristianas, han transmitido una cierta imagen de Dios que ha hecho que el ser humano sea tal cual, ¿verdad? Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que está en alguna medida ausente de la naturaleza de la creación, ha hecho que el ser humano, que es imagen de Dios, se considere él también todopoderoso y también ausente, ¿verdad? No por nada las ciencias exactas hablan de la neutralidad, de cuando se hace investigación, el ser humano está afuera y de manera sin mezclarse en los resultados, el ser humano, bueno, se ha transmitido una imagen del hombre basada en una imagen de Dios. Y basta con acercarnos, con escuchar a veces muchas posiciones de pastores, de sacerdotes, que invitan a ausentarnos del mundo. La espiritualidad cristiana, la teología espiritual cristiana es acósmica. El mundo, lo no humano, la materialidad no forma parte de la espiritualidad cristiana. Desgraciadamente se le ha hecho a un lado, se deja de lado. ¿Por qué? Porque
vamos hacia Dios, el fin del ser humano es estar al lado de Dios, la visión beatífica, y entonces esto que nos rodea no es importante, nuestra carne no es importante. Desde la Edad Media y quizás todavía hasta nuestros días, se nos ha invitado a despreciar el cuerpo, a, a ausentarnos del mundo. Entonces, ciertamente, las teologías y las religiones tienen una responsabilidad importante, tienen un mea culpa que proclamar. Ahora, hay otra cuestión que a mí me inquieta más todavía. Las cosas han cambiado, están cambiando y se están dando progresivamente cambios. Hoy, igual que el mundo político, ¿verdad? En todos los planes de gobierno, la cuestión ecológica está presente siempre, ¿verdad? Ya se volvió un lobby, se volvió un tema que todos tienen que tocar, que tienen que abordar. Bueno, las religiones, las parroquias, etcétera, todas tienen que ser parroquias verdes. La teología tiene que ser, yo fui invitado hace unos años a un simposio en Francia y era sobre teología verde. Ahora la teología es verde y todos son verdes, todos somos verdes. Lo que más me preocupa a mí, se está dando este cambio, digo, pero lo que sinceramente más me inquieta es que este cambio no invita a la liberación. Las teologías no son liberadoras, las religiones no son liberadoras. No estamos asumiendo con responsabilidad lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es grave, pero pareciera que no nos importa, nos pasa por acá, nos pasa al lado o nos entra por acá y sale por acá. No nos estamos tomando en serio. Las teologías, las religiones siguen pensando en los mismos términos, siguen con sus mismos planes de estudios, con sus mismas reflexiones. Las parroquias siguen con su misma dinámica. No pareciera que haya algo más. No puede haber una teología que no sea liberadora. Las teologías deben ser liberadoras. La ecoteología tiene que ser liberadora. Esto es lo que más me preocupa a mí, que seguimos muy acostumbrados, estamos muy sentados, estamos muy confortables en nuestro lugar. Ahora, las espiritualidades, pasé toda la mañana hoy yo con gente de un pueblo en la montaña. Ahí veo yo cosas muy interesantes. Disculpe, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero veo cosas muy interesantes. No es gente que tenga nada que ver, no tienen nada que ver con las iglesias, con religiones, pero sí se sienten profundamente movidos por una espiritualidad ecológica. Cuando yo llego a compartir con ellos y hablo de ecoespiritualidad, todos levantan la mano, sí, ecoespiritualidad, y se están produciendo cambios muy interesantes en las comunidades. La gente quiere vivir mejor, la gente quiere proteger las cuencas, los ríos, los bosques, la biodiversidad. Eso lo está haciendo la gente en las comunidades, ese compromiso, y lo sienten como algo profundamente arraigado, algo que sale de adentro. Y ellos dicen, es que esto me preocupa y me da vida al mismo tiempo. Entonces, yo veo en estas visitas, en estos lugares, veo cosas muy interesantes. La gente quiere cambiar el estilo de vida, quiere cambiar ya no quieren vivir más en esta sociedad que los invita que los destruye. Bueno, no quiero alargarme demasiado. Sí hay responsabilidad de las teologías, sí hay responsabilidad por parte de las religiones. Hay un cambio que se debe producir, que pasa incluso si fuera necesario, por una misma acción radical y violenta, pero
pero eso no es parte no es algo que queramos, ¿verdad? El sistema nos está matando, pero seguimos muy abrazados al sistema. Y las religiones y las teologías siguen, las universidades siguen en esta misma dinámica. Entonces, ¿ve ustedes posibilidades de superación del antropocentrismo moderno que, según algunos autores y el mismo Papa Francisco, fundamenta la crisis ecológica actual? Necesitamos otros centrismos. Es una pregunta, es una trampa, ¿verdad? Esa pregunta. Porque me invita a decir lo que yo pienso. ¿Ve usted posibilidades de superación del antropocentrismo moderno? Voy a decir dos cosas. Primero, lo que la cabeza, lo que la razón me dice, y después lo que el corazón siente. No siempre van de la mano. Yo tiendo a ser pesimista. La situación actual del planeta y del mundo me dicen no hay vuelta atrás. Ya pasamos por mucho el punto de no retorno. Ya no hay posibilidades de recuperar lo que perdimos. El problema es que los que tenemos ya cierta edad nos damos cuenta que hemos perdido algunas cosas. Yo visito, como les digo, comunidades y algunas escuelas y colegios a veces, y hace un tiempo visité un colegio, un grupo de jóvenes, y les decía, este río que está por aquí cerca, yo me bañaba en ese río y habían peces en ese río. Y ellos me decían, pero ¿cómo? Allí no se puede bañar uno y no hay peces, no hay vida, ahí no hay nada, es peligroso. Ese es el problema, que las nuevas generaciones hoy no se dan cuenta que ha habido cambios porque están acostumbrados a vivir en un mundo contaminado, en un mundo en donde el río está contaminado y ya no se puede uno bañar ahí. Entonces mi cabeza me dice, no veo posibilidades de superación del antropocentrismo. De todas maneras, vamos a seguir hablando en términos, o vamos a seguir hablando entre nosotros, seres humanos, discutiendo. Ya ven ustedes, creo que se acerca ya pronto la COP27, me parece. Y siempre es más o menos la misma historia, ¿verdad? Yo no creo que haya posibilidad de cambio. Creo con algunos colegas de acá de la universidad, creo que vamos directo hacia un colapso. Sin embargo, les decía, el corazón me dice, no pierdas la fe, porque cuando visito comunidades y veo todo lo que hace esta gente y cómo algunos se esfuerzan y gastan sus vidas por defendiendo el medio ambiente, las relaciones, recuperando ríos. Por cierto, casi todas las personas que participan en estos encuentros son mujeres. Eso es muy interesante. Las mujeres son ambientalistas, los hombres somos acomodados. Eso es algo que es muy interesante. Yo en los barrios siempre veo eso. De 100 personas que participan, 90 son mujeres y 10 son varones.
El corazón me dice, sí, hay posibilidades de superación del antropocentrismo. Esto me lleva a, a lo siguiente, ¿verdad? Bueno, antropocentrismo, biocentrismo, necesitamos otros centrismos. No, yo creo que no necesitamos centrismos. Necesitamos recuperar nuestro lugar, necesitamos recuperar nuestro lugar en la naturaleza. Ya estamos cansados de esos dualismos, ¿verdad? Naturaleza, cultura, pobre, rico, etcétera. No necesitamos más dualismos, porque es como favorecer al pobre para que el pobre sea rico, y quitamos al rico y ponemos al pobre, entonces el pobre oprime al rico. No necesitamos quitar a uno y poner a otro, no, lo que necesitamos es inclusión, lo que necesitamos es reconocernos, sentirnos como uno más, como un miembro más de la familia. Es una cuestión muy extraña, ¿verdad? Porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y producimos y nos cansamos, y cuando ya estamos bien cansados, llegaron las vacaciones, uy, qué bueno. Y entonces, vacaciones, ¿a dónde vamos? Vamos a la montaña y vamos a la playa y vamos a retirarnos de acá. Pero esos lugares que buscamos para recargarnos son los que precisamente estamos destruyendo. Entonces es algo muy contradictorio. No tenemos conciencia de que somos una familia, no nos sentimos uno. Ya entre nosotros mismos, seres humanos, no nos sentimos una familia. Y la prueba es todo lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Y lo que sucede por allá en Ucrania, y lo que sucede en tantos otros lugares, ¿verdad? Que nos estamos matando entre nosotros, pero no solo eso, también estamos acabando con el resto de la familia. Es decir, nos estamos aniquilando. No necesitamos más centrismo, necesitamos ser capaces de reconocer que la mosca que tanto me estorba también es importante por alguna razón, que el bichito ese que me estorba tanto y que lo mato con un insecticida, que también forma parte de la cadena de la vida. ¿Cómo hacer esto, verdad? Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Es más que un proceso hacia afuera, es un proceso hacia adentro. Tenemos que volver la mirada hacia adentro y revisar y transformarnos. Yo siempre digo, cuando converso con la gente en las comunidades, está bien la botella de vidrio acá y la botella de plástico en esta otra y el papel acá, está bien eso, pero si hacemos todo eso, aún así no es suficiente. Es un asunto de transformación radical de nosotros mismos. Si no transformamos nuestra propia vida, si no nos preocupamos por nuestro propio cuerpo, no vamos a preocuparnos tampoco por el gran cuerpo, ¿verdad? La realización, decía un filósofo noruego, Arne Næss, la realización del sí en minúscula, va de la mano con la realización del sí con mayúscula. Es decir, si el gran cuerpo no se realiza, el pequeño cuerpo nuestro tampoco lo va a hacer, ¿verdad? Entonces hay que hacer cosas. Yo le digo a la gente, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, deja de comer comida chatarra. Mira, aliméntate bien, duerme bien, haz ejercicio, lo que ya tanto sabemos. Dejarían de existir un montón de empresas que explotan a la gente y que nos están matando porque es una comida mala. Desaparecería un montón de cosas. La sociedad se transformaría. La transformaríamos si yo me transformo. Mas eu queria agora antecipar, pelo avanço da hora, né?
antecipar a abertura para diálogo, né, para as reflexões dos demais participantes, das pessoas que participam desse encontro, para que possam manifestar suas reflexões, questionamentos, se queiram fazer alguma pergunta, né, para a Cristiane, também para o Juan Carlos. Yo quisiera aprovechar que hay este espacio para preguntar a Cristiane, pedirle que amplíe ese término que utilizó de racismo ambiental. Un poco me gustaría conocer un poco más y para comprenderlo. Bom, rapidamente, esse termo, ele foi, o termo e a ideia, né, surgiu pela década de 70, 80, né, a partir das mobilizações dos movimentos negros por direitos civis nos Estados Unidos, quando se percebeu que os lixos tóxicos, né, eram colocados nos bairros negros, sobretudo nos bairros, não, eram todos colocados em bairros negros. Então, havia ali uma escolha racializada para onde se levava os dejetos, né, para onde se levava o lixo tóxico. E esse debate se ampliou e teve encontros também nesse período, né, juntando populações de imigrantes dos Estados Unidos e lideranças negras dos Estados Unidos, com o objetivo, inclusive, de incidir sobre o movimento ambientalista, conservacionista, que não percebia as desigualdades presentes que atravessam as questões ambientais, e, mais do que isso, não havia participação do diverso, né, da diversidade no debate ambiental locais e de um modo ampliado, né? Então, em 2001, aqui no Brasil, se funda a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, articulando com pessoas que construíram esse processo, e nós, então, resolvemos ver se esse conceito, se essa ideia caía bem aqui para a gente, considerando a realidade brasileira. Não se trata de uma coisa de importar o conceito, mas como o racismo ele é muito estrutural da sociedade brasileira, ele é fundante da sociedade brasileira, então nós começamos a tentar dialogar com esse conceito, né? E aí vimos fazendo essa construção e esse debate sobre esse conceito dentro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, mas que já tem também se espalhado nos movimentos populares ambientalistas comunitários, e hoje é comum que, pelo menos no Nordeste e também no Sudeste, não sei como é isso no Sul, Bernardo, mas é comum que as comunidades façam cada vez mais comum que as comunidades comecem a fazer um debate sobre sua realidade, considerando esse aspecto, justamente porque as populações mais afetadas, né, mais prejudicadas, imediatamente, urgentemente prejudicadas, são as populações vitimizadas historicamente pelo racismo, né? Historicamente excluída da participação política, da democracia, da cidadania, das políticas públicas, né? Que são os povos negros, a população negra e os povos indígenas. E quando a gente olha para a nossa realidade, isso vai ser muito relevante. Por quê? Porque o racismo, no Brasil, ele é tão profundo que ele nos tirou de nós, né? É preciso a demonização, a escravização, a tortura, a negação das culturalidades diversas, né? Nos tirou de nós. Então, essa leitura da realidade ambiental a partir do racismo, ela nos ajuda a identificar o viés racista das políticas e dos projetos degradadores, ou seja, né, se direciona a territórios ocupados por esses povos e populações, sobretudo. Não, mas é por causa da questão econômica, não é pelos povos. Mas, ao chegar nesses territórios, é muito mais fácil construir poder, porque estamos falando de comunidades rejeitadas e negadas, né? Então, é importante também, porque nos ajuda a construir uma justiça da narrativa, né? Uma justiça da narrativa sobre a problemática ambiental. Olha, isso aqui, essa mineração, esse agronegócio,
essa siderurgia, esse empreendimento de energia eólica, de petróleo, isso aqui não é desenvolvimento, isso aqui não, para nós não é progresso, isso aqui é racismo. Vocês estão ocupando nesse território, invadindo nossos territórios, nos expropriando, retirando as nossas riquezas para favorecer os ricos, os países do norte. Então, as elites do Brasil, por exemplo, que sempre foram brancas e ricas, né? Então, o conceito tem essa coisa que é importante para a gente, que tem uma análise da realidade que toma em conta as estruturas raciais da democracia brasileira. Né? A população negra, os povos indígenas, ou quem se origina desses, não tem acesso aos processos de decisão, são as que ficaram sem as políticas, são as que estão vulnerabilizadas, né, frente às promessas de emprego, de saúde, de desenvolvimento. Então, e seus territórios, os territórios onde vivem são os territórios que são prejudicados. E, ao prejudicar os territórios, ao destruir os territórios e os ecossistemas, né, se prejudica e se inviabiliza a diversidade dos modos de vida, né? Então, assim, impõe um projeto único, por isso eu concordo muito com o Juan em relação a essa coisa do centrismo, essas tentativas, né, do centrismo, essa pegada universalista, né, universalizante, ela vai passando por cima, sempre foi assim, ela vai passando por cima do diverso. Eu estou aqui no México, né, em Cholula, e tem 365 igrejas, e parte dessas igrejas são em cima das pirâmides mais, assim, sobrepostas em cima das pirâmides, né? Então, tem um processo racista e também misógino de uso e apropriação dos territórios em benefício das de sempre. Então, nós precisamos desvelar isso. Aqui no Brasil, é muito importante, é central, porque o racismo e a violência contra esses povos, a violência de várias formas, violência física, violência política, violência jurídica, violência sexual, né? Para as mulheres sempre se somou a violência sexual, né? Então, isso precisa ser desvelado, precisa ser dito. E também, creio que provoca o ambientalismo, esse ambientalismo conservacionista que como o Juan falou, né, na primeira parte da fala dele, pelo que eu entendi, se nega a importância de se ter responsáveis, porque é um lugar confortável para quem é efetivamente responsável. Na minha opinião, se a gente não faz uma leitura identificando quem são os sujeitos de mais poder, quem é que está mais sofrendo, a gente não tem condições de pensar com justiça o processo de transformação. Nós precisamos dizer que a crise climática, por exemplo, é uma crise carregada por processos de injustiças terríveis, injustiças ambientais terríveis, injustiça no acesso à terra, injustiça no que se pensa sobre os ecossistemas e a biodiversidade, injustiça de todas as formas. Se a gente não rompe com os processos de injustiças sociais promovidos pela própria humanidade, mas, sobretudo, pela expansão capitalista, esse modo de capitalista de pensar e se relacionar com a natureza, dificilmente nós teremos esperança. Não podemos colocar as possibilidades de transformação, deixar as possibilidades de transformação na mão dos Estados-nações somente, ou na mão das corporações, e aderir ao discurso de uma economia verde, né, de uma tecnologia, que a solução é o uso de tecnologias verdes e tudo mais. Isso não tem consequência efetiva na transformação do modelo e na promoção da justiça. É mais do mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem tido um boom das energias renováveis, das energias eólicas. E o ambientalismo, a gente sempre achou que a energia renovável eólica era o futuro, mas a forma como ela vem sendo implantada, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, ela é terrível para os povos. A torre eólica ela não vem de cima e se assenta na terra ou no mar. Ela precisa de uma cadeia articulada, né? Ela precisa de terra,
ela precisa expropriar a terra para ter, porque ela ocupa vastos campos, ela na região praieira, ela fecha lagoas, ela destrói dunas, né? Ela interfere gravemente nos ciclos ecológicos da zona costeira, que as comunidades têm o conhecimento tradicional de como funcionam os ciclos ecológicos, quando elas devem mudar porque as dunas móveis vêm e tal. Essa mexida nos ecossistemas também mexe, também interfere nos conhecimentos tradicionais. Isso é uma violência tremenda, você não conhecer mais aqueles territórios que tradicionalmente você conhecia. E isso vai acontecer principalmente com as comunidades, com os povos e populações vinculadas a quem quem foi historicamente vitimizado pelo racismo. Então, tem muitos desafios nessa leitura, muitas complexidades nessa leitura. Como Juan, eu também, quando eu penso racionalmente, né, nas tentativas oficiais, na democracia internacional, nos acordos internacionais, né, Acordo de Paris, Acordo da Biodiversidade, eu não creio que isso vá nos levar a transformações, não vai, porque justamente o modelo continua o mesmo, né? A forma de ocupar, de usar, de trabalhar continua o mesmo, e os Estados-nações nem todos estão interessados, porque também existem as desigualdades regionais tremendas. Então, quando a gente olha desse ponto de vista e vê todo o processo de violência, de dominação, de naturalização da expropriação, da intervenção sobre os territórios, a gente fica... E de como essa mentalidade ela vai cada vez mais se expandindo, né? Ela vai cada vez mais se expandindo nos territórios comunitários ancestrais, cada vez mais se chega à ideia de que é preciso consumir, de que se tem que consumir, de que o desenvolvimento depende de ter industrialização, de ter shopping, de ter celular, de não sei o quê. Isso é uma coisa muito difícil de romper, e eu acho que precisa se perguntar mais como construir transformações do senso comum, como construir transformações desde esse aspecto sociocultural que o capitalismo impõe esses valores, né? E vai criando ciclos viciosos. E nós estamos na onda. Só que a transformação ela não é individual. Não adianta eu reduzir o tempo que eu vou tomar banho de água ou não usar o copo descartável. Isso não vai ter incidência sobre o que são os grandes processos degradadores, as grandes decisões, né? E no mundo inteiro são as populações não brancas, as populações do sul global, que têm sido sacrificadas em nome da formação dessa sociedade altamente consumista, energointensiva, que nós mesmas, nós falamos muito mal e desvelamos os impactos da mineração, mas nós mesmos sabemos, nós mesmos temos que ter o celular, e todo mundo tem que trocar o celular uma vez por ano, né? Então, são assuntos complexos que a gente precisa pensar desde esse sistema mundo grande, as pequenas sociedades, a nossa consciência individual, a forma como a gente dialoga com os nossos mais de perto. Também não sou esperançosa desse ponto de vista racional, mas também creio e percebo que a gente pode guardar uma esperança a partir dos conhecimentos e dos modos de vida dos povos. A história dos ecossistemas é anterior à história e dos povos, né, na América, dos ecossistemas da América, é anterior à colonização, e temos ali temos riquezas de conhecimento, precisamos, né, nos apropriar dessa história, precisamos ver como essa diversidade lida e se relaciona com a natureza. A esperança, creio, da minha parte, né, se vai por aí. E pelo o incrível compromisso das mulheres, como bem falou Juan, o incrível compromisso que as mulheres estão demonstrando em relação a esse tema, um compromisso que elas estão demonstrando, porque quando as coisas vão ruim, elas que vão ter que cuidar de todas as demandas socioassistenciais, que vai da moradia ao alimento, à segurança pública. Se for fugir da tragédia, vai ter que cuidar de todo mundo, levar tudo, atrás de onde se reassenta, que é o que tem ocorrido em relação, por exemplo, aos refugiados climáticos, né?
as mulheres se colocam muito mais em risco, porque aprenderam menos se defender em situações difíceis, e porque elas voltam para buscar filhos, não deixa a comunidade, não deixa os filhos, não deixa o marido, né? Então, esse compromisso das mulheres também creio que é uma coisa importante, principalmente dessas mulheres, desses povos, mas também as mulheres que se engajam na luta de um modo geral e que se colocam para ler a realidade de uma forma profunda, entender profunda e de modo complexo o que é que está colocado, os desafios que estão colocados. Então, a gente não tem que ter desesperança e tudo mais, mas também não podemos ser ingênuos, não podemos ser românticas, porque são muitas coisas. Só para finalizar. Eu estou falando demais, desculpa. Tá bom. Se tiver outra rodada... Eu quero aproveitar o momento, Cris. Assim, a gente está com o tempo um pouquinho avançado, vamos ter que dar um espaço também. Tem uma pergunta para o Juan, mas só para complementar, você chegou num ponto interessante, eu anotei algumas coisas aqui para te dizer. E você fala, então, sobre essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, que ela não dá conta de superar a crise climática que nós estamos vivendo, né? E você fala muito também do papel das mulheres, dos povos originários, quilombolas, né? Os demais povos que têm uma relação ambiental diferente desse modelo desenvolvimentista, capitalista, né, neoliberal, enfim. Eu queria te perguntar, assim, de maneira breve, Cris, como você enxerga o ecofeminismo, né? Não sei se é exatamente a área que você trabalha, mas o ecofeminismo enquanto possibilidade de modificar, né, ou de retomar uma consciência ambiental que é tomada, né, atualmente por uma estrutura patriarcal, né? Esse modelo desenvolvimentista, a gente tem que olhar para ele com medidas diferentes, né? Porque é uma estrutura patriarcal, né? Não foram as mulheres que criaram, desenvolveram o capitalismo, que impuseram o colonialismo na América, na África, na Ásia, né? Não foram as mulheres, né? É um processo patriarcal, né? Então, você entende que o movimento ecofeminista, ele é um potencial movimento para a superação desse modelo predatório, Cris? Eu acho que o feminismo, de um modo geral, com exceções, como, por exemplo, o feminismo neoliberal, o feminismo liberal, com exceção desses, os feminismos têm muita potência, porque a gente tem uma prática de leitura política e de construção de ação muito comprometida com as complexidades da vida e com o que ocorre na vida cotidiana. Da minha parte, eu sou mais aproximada de um feminismo popular, do feminismo comunitário, né, do feminismo negro, sobretudo do feminismo negro, e desse complexo encontro de mulheres com múltiplas identidades e leituras, mas que tem assim, uma base comum, que é essa compreensão de que o capitalismo é patriarcal, né, que esses modelos de sociedade, de relação com a natureza é patriarcal. Então, é necessário despatriarcalizar o debate, né, e a realidade. Então, esse compromisso das mulheres tem a ver com isso. Agora, sim, não podemos colocar a responsabilidade, assim como não podemos colocar a responsabilidade de mudança somente para os povos e comunidades tradicionais, conhecem o ecossistema, tem modos de vida que pode alçar como referência e tudo, né? Também não podemos responsabilizar as mulheres somente por esse processo, né? Há que se ter, e o feminismo busca construir isso, processos educativos e políticos, onde os homens compreendam a sua parte desse processo. Nós acumulamos a questão do cuidado, sim, acumulamos, dentro de justiça de gênero, né? Nós acumulamos, nós entendemos o cotidiano, nós entendemos as necessidades, nós entendemos sobre afeto e tudo mais, mas isso não é uma coisa das mulheres, a gente faz isso porque existe uma estrutura que nos coloca nesse lugar. Então, nós temos o poder sobre essa dimensão do cuidado, né, da partilha e do afeto, mas os homens precisam também ter, porque nós estamos lutando por participação política. O fato de sermos, né, maternas e tal, não tira de nós nem um pouco, né? Aliás, tira por conta da alienação e da opressão patriarcal, mas
em real, não tira de nós o desejo de termos incidência política, participação política desde esse lugar, mas também compreendendo outros aspectos da vida, porque nós mulheres não somos só reprodução decididamente, né? Então é preciso compartilhar com os homens dessa dimensão. Os homens também têm que saber cuidar. A pandemia, por exemplo, foi um momento em que se aumentou a violência contra as mulheres, também porque os homens não aceitam que as mulheres direcione direcionasse as novas regras de limpeza. Básico, coisinha básica, né? Tipo, tem que passar álcool antes de entrar dentro de casa. Não pode sair, né? Coisinhas básicas do dia a dia. Então, eu acredito no feminismo como potência, mas esse feminismo vinculado aos territórios, vinculado às realidades comunitárias, vinculadas e comprometidas com a construção de novas relações sociais, tanto da humanidade com a natureza, inclusive romper essa separação entre humanidade e natureza. Nós somos parte da natureza, como dizia o Carlos, isso é uma coisa importante. Sem ar, nós vamos morrer. Sem água, nós não vivemos. Sem floresta, nós não vivemos. É preciso ter um pouco mais de humildade. Não sei como a gente vai alcançar isso, nem por onde, mas parece claro que não vai ser pelos Estados-nações. Não sei, a não ser, me parece claro que vai ser pelos de baixo, né, entre aspas, né? Se tiver qualquer coisa que seja, vai ser por aí. O que não significa que nós não vamos continuar botando pressão nos poderosos, botando pressão nos Estados-nações, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas sim, de um modo geral, eu creio que o feminismo é uma potência. Não vi uma resposta, né, Cris? Mas talvez a gente consiga superar, infelizmente, pelo agravar da crise climática, a gente acabe não tendo outra opção, né? Obrigado, Cris. Eu vou fazer uma pergunta, então, para o Juan, vou dar seguimento à pergunta para o Juan Carlos, tá? Fazer em espanhol, né? Juan, se sabe que a crise ambiental começou a afectar de maneira mais evidente a algumas zonas do planeta, entre ellas, entre las que se encuentra Centroamérica, donde usted vive. Entonces, ¿se vislumbran en Centroamérica formas de resistencia, búsquedas de alternativas, el modelo hegemónico de convivencia y de consumo y aportes concretos para una justicia ecológica? Te pregunto, Juan Carlos. Creo que me parece que algo ya dije hace un momento. Sí, sí, claro. Están conviviendo al mismo tiempo dos paradigmas o más quizás, pero al menos dos paradigmas que están luchando por prevalecer. Por supuesto que el todopoderoso paradigma neoliberal de consumo que nos está destruyendo, pero que al mismo tiempo hemos adoptado y seguimos como una necesidad. Consumir se ha vuelto una necesidad. Cuando me siento mal, salgo a comprar y eso me alivia. Me siento bien comprando, me siento bien consumiendo. Es el gran dilema. Hay eso que es mayoritario, ese paradigma que viene de lejos y que está probablemente lejos aún de desaparecer, pero también lo decía, a un nivel micro, a un nivel más silencioso, descubro ciertamente formas de resistencia en las comunidades. Es allí, honestamente, donde yo veo esas formas de resistencia. No las veo en ningún otro lugar. Cuando visito comunidades, cuando veo mujeres que después de sus trabajos llegan a la casa y siguen trabajando, y aún así luego las convocamos a una reunión y asisten a la reunión el fin de semana, están también allí. Hoy tenemos un proyecto sobre, nosotros le llamamos esferas de barro,
con microorganismos para limpiar los ríos. Mujeres, aquello está lleno de mujeres que, que no se cansan nunca, que siempre están allí, que se entregan, que han muerto, que han dado sus vidas. Berta Cáceres y quién sabe cuántas más han muerto en silencio. Sí, hay formas de resistencia en las familias, en las comunidades, en los barrios. Gente que ya no quiere vivir de la misma manera. Estoy casi repitiendo lo que dije hace un momento, ¿verdad? Que desean separarse de, de este sistema que está matando, que nos está matando, que nos destruye, que destruye la naturaleza. No es una palabra que me guste, porque cuando digo naturaleza estamos pensando en lo no humano, pero como si nosotros no fuéramos naturaleza. Pero bueno, un sistema que destruye a todos por igual y sin embargo corremos detrás de él. Pero hay formas de resistencia pacíficas, silenciosas, insisto, personas que buscan alimentarse de otra manera, que buscan proteger a los ríos, que buscan sencillamente algo diferente, porque ya no les satisface el mundo en el que se encuentran. Que han comenzado a darse cuenta que no se trata solamente de una justicia ambiental. Detrás de estas dos expresiones, justicia ambiental y justicia ecológica, yo coloco definiciones diferentes, ¿verdad? Justicia ambiental es una reflexión que todavía sigue siendo antropocéntrica, que se preocupa por la justicia únicamente a nivel del ser humano, hacer justicia a los pobres, a las comunidades que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Justicia ecológica para mí es un término, una expresión más amplia que incluye, va más allá del ser humano, incluye a los seres no humanos como seres también de derecho. Y entonces hay formas de resistencia que incluyen ahora esta justicia ecológica. Es muy interesante. Yo no sé si eso estará sucediendo por todos lados. Ya tiene muchos años, pero se ha incrementado el cambio hacia una dieta vegana, por ejemplo. Es muy interesante. Eso ha aumentado muchísimo en la sociedad costarricense, como también ha aumentado el consumo de carne. Las dos cosas, por eso digo, caminan de la mano. Pero son, al final de cuentas, para mí, búsquedas alternativas. Es lo que yo llamo en el proyecto que yo coordino, nuevos mundos posibles. Están surgiendo esos nuevos mundos posibles en las comunidades, en las familias, personas que deciden cambiar su estilo de vida. Yo, al igual que Chris, yo dejé de creer hace mucho en los encuentros macro a nivel internacional. Allí se producen y se toman decisiones por nosotros, en nuestro lugar, pero que no llevan a ningún lugar. En realidad no tienen mayores consecuencias, porque siempre primarán los intereses, ¿verdad? Primero está Obama y dice sí al Acuerdo de París, y luego de Obama viene el otro que dice no, y después cambia el otro, y viene el otro que dice sí, entonces mejor sí. No nos lleva a ningún lado. Allí no hay definitivamente mundos alternativos. Esa es una reproducción constante del mismo mundo, que el sistema es muy inteligente, ¿verdad? Cuando hablamos de interculturalidad, el capitalismo también es intercultural. Cuando hablamos de ecología, el capitalismo es verde también.
Y entonces el desarrollo es sostenible o sustentable y bueno, ahorita se comienza a hablar también de un desarrollo regenerativo. Suena un poco más evangélico también el término regenerativo, ¿verdad? La regeneración. El sistema no es tonto y no son tontos los que están a la cabeza del sistema, ¿verdad? Cuando la interculturalidad se volvió un tema importante, también los, los, los que, los que promueven el sistema se convirtieron a la interculturalidad y trajeron la interculturalidad al capitalismo. De manera que yo dejé de creer hace mucho tiempo en eso, dejé de creer en el sistema como tal, eh, a pesar de que no hay otro sistema, es el único que tenemos y bueno, eso me hace pensar en lo que decía mi querido Raymond Panikkar, es dentro del sistema en donde tenemos que producir nuevos mundos para que poco a poco se transforme este sistema. Yo veo ese cambio está llegando, quizás no a la velocidad que yo quisiera, por lo menos, porque sí siento que el peso del otro paradigma es abrumador, está acabando y está socavando también las bases de las personas, nos está destruyendo. Pero hay formas de resistencia. Aquí en Costa Rica las vemos. Mario con Cecilia también han hecho la experiencia de conversar con grupos de personas que se resisten. Ahora que hablaba del racismo, yo he tenido la oportunidad de hacer la experiencia también de racismo aquí en Costa Rica. Es clarísimo, es obvio, somos racistas. Las comunidades negras afrodescendientes en el Caribe han sido de las más importantes en cuanto a la protección del medio ambiente se refiere. Y sin embargo, no existe o existen apenas menciones mínimas de lo que han hecho estas comunidades. Yo he estado investigando, he leído mucho. En Brasil produce mucho candomblé y otros textos, muchas investigaciones. Acá no hay nada, aquí no hay nada. Los parques nacionales nacieron porque a los blancos se les ocurrió proteger esas zonas, pero resulta que antes de esos que quisieron proteger estas zonas, esos blancos, estaban comunidades afrodescendientes defendiendo los bosques porque era allí precisamente donde alimentaban su espiritualidad. Allí ciertas plantas y ciertas medicinas eh, tenían que ser protegidas porque si no ya no era lo mismo. Y hablamos de los pueblos indígenas y las luchas y demás, pero no hablamos de las comunidades afrodescendientes en Costa Rica. Hay un racismo y al que hay que agregarle además un término que creó un colombiano, la biocolonización. Eso también es otro. Estamos siendo, ahora ya fuimos colonizados y nosotros mismos fuimos occidentalizados y nos convertimos en agentes de colonización. Ahora estamos siendo biocolonizados y nos convertimos en agentes de esa misma biocolonización. Es triste que caigamos en eso, pero tenemos que tomar conciencia. Hay una palabra que para mí es fundamental, tiene que ver incluso con el lenguaje religioso, despertarse, resucitar, tomar conciencia. Si no tomamos conciencia, seguimos caminando en la misma dirección hacia la destrucción. Pero bueno, dichosamente
las comunidades lo alimentan a uno de esas formas de resistencia que son pequeñas, que tienen poco sonido, se escuchan poco, pero están allí. Bueno, he tenido la oportunidad de compartir un poco con él. Me parece muy interesante la posición que tiene él. Bueno, mi profesión es educador. Entonces, como educador, a mí se me facilita mucho hablar de estos temas en el aula con los estudiantes, ¿verdad? De hecho, que el Ministerio de Educación Pública y acá en Costa Rica, en el 2017 hizo un cambio en el programa de estudios, donde eliminó completamente el área de geografía e involucró muchísimo de la parte ecológica, ¿verdad? Mucho. Entonces, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de abordar esos temas y conversarlo con los estudiantes. Mi pregunta sería, Juan Carlos, usted como teólogo o para los ecoteólogos en general, ¿cuáles son los espacios que tienen ustedes para poder conversar y para poder difundir este conocimiento al resto de la población? ¿Es un espacio muy limitado o es un espacio relativamente amplio? Buena pregunta, Johnny. Yo he hecho, creo que algo decía al comienzo, la experiencia bueno, de escribir un texto, que creo que ya usted conoce, unas fichas para trabajar, para talleres sobre ecoteología. Y el término, vamos a ver, ha sido un poco limitante, ¿verdad? La teología ha sido mi experiencia, sobre todo en el campo. La teología se asocia directamente con religiones, con alguna institución religiosa, con alguna universidad también en particular. Tiene sus limitaciones, hablar de ecoteología en el campo. La gente ya como que da un paso para atrás. No, ya me vienen a hablar de Dios y Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer para arreglar el problema ecológico. Ha sido mucho más enriquecedor. De hecho, la segunda edición de estas fichas le pienso cambiar el título de ecoteología por ecoespiritualidad, porque la palabra espiritualidad reúne más, conjunta, acerca a personas incluso que no tienen ninguna, por supuesto, ninguna adhesión a ninguna institución religiosa, a nada, que no son o se dicen no ser creyentes, ateos, pero que se sienten profundamente, que sienten, ¿cómo decir? Tener una profunda espiritualidad ecológica y no les da temor hablar de espiritualidad. El campo es restringido, por un lado, lo que nosotros podemos hacer como teólogos. Por supuesto que allí en la educación, hace un tiempo Mario preguntaba por una pedagogía de la tierra, recuerdo muy bien, en un encuentro. Bueno, sí, yo pienso que también por ahí va. Hace mucho tiempo un guardaparques estadounidense y filósofo y moralista, bueno, en fin, Aldo Leopold escribió un texto lindísimo, Ética de la Tierra, y él afirmaba que no existe ninguna ética de la Tierra, que existen muchas otras cosas, pero no hay una ética de la Tierra. Bueno, probablemente las cosas de entonces ahora han cambiado un poco y se sigue ya reflexionando sobre el asunto. Probablemente haya que pensar también en una pedagogía de la tierra. Desdichadamente hemos perdido la capacidad de escucha
el ruido que nos rodea es tal que ya no somos capaces de reconocer aquella palabra tan conocida, ¿verdad? Esa expresión, los signos de los tiempos, o simplemente los signos, la voz en la naturaleza. Ya no somos capaces de reconocer esa voz. Entonces, probablemente sea necesario de alguna manera hacer algo para recuperar ese sentido que está allí. Y los educadores, las educadoras, tienen un papel fundamental, fundamental. Es una lástima o que esté desapareciendo, o haya desaparecido, no sé cómo dijiste, la cuestión de la geografía, o se le haya restado importancia, porque me parece que es fundamental también recuperar la noción de territorio. Eh, el territorio es el lugar, no solamente geográfico, es el lugar en donde se vive, se nace, se aprende, se muere, se sufre, se conoce, se abraza, es el lugar en eh, donde se transmite la vida. Entonces, territorios, por supuesto, geográficos, los territorios que están perdiendo nuestros pueblos originarios, pero también los territorios simbólicos que están, que están desapareciendo, que están siendo torturados, que están siendo maltratados. Y entonces pienso, por supuesto, a los pueblos afrodescendientes, pienso en las mujeres, pienso eh, en, en todos aquellos que se ven anulados. Entonces, Johnny, el trabajo que nosotros podemos hacer como teólogos es limitado en la academia, tal vez. No tenemos acceso, el teólogo no tiene acceso como lo tienen ustedes los educadores a escuelas y colegios. Podemos ir por acá y por allá, comunidades. Yo he logrado entrar en las comunidades, pero más desde la perspectiva espiritual, y, y es mucho lo que se puede hacer. Eh, ya la gente está cansada de discursos religiosos, ya no quieren escuchar y pelear como antes, que ponían el rotulito aquí, somos católicos o somos no sé qué, no, ya no hay ese interés, ahora hay el deseo de, de luchar por algo, a pesar de que los ticos somos malos luchadores. Somos incapaces de mantenernos constantes en la lucha. Hacemos alboroto por un día o dos y luego volvemos a la normalidad. Es mucho lo que puedes hacer, Johnny, lo que se puede hacer desde la educación, y yo creo que es allí. Hoy donde estuve fue en un colegio técnico profesional de Pacayas, allá perdido en la montaña, en Cartago, con jóvenes, hablando precisamente de regeneración de los ríos, y creo que es allí donde está la respuesta. Ya nosotros vamos un poquillo avanzados y casi de salida. Los jóvenes, los niños, ya no son el futuro, son el presente, y de ellos depende, y a ellos les está tocando un mundo muy difícil. Un mundo muy, muy difícil. Mi invitación es, Johnny, a, a transformar la educación. Eso lo decía al inicio, a mí me molesta que no haya radicalidad, no somos radicales, somos pura hablada, perdón, somos puro discurso. Nos gustan los conversatorios, nos gustan las charlas, escuchar al semidios que baja del Olimpo a darnos una charla y hacerle preguntas, pero luego regresamos a nuestra vida cotidiana y nada cambió. Eso es lo que me produce a mí un sufrimiento interno que, que de alguna manera me corroe, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacer para que esos niños, esos jóvenes, eh, abran los oídos y levanten la voz
y le digan a los adultos, ya, basta, están acabando con el mundo. Radicalidad, liberación, son palabras que suenan en mi cabeza, pero bueno, yo sé que soy un peligro porque a veces la radicalidad que yo quiero para mí no la puedo exigir a los demás. No sé si Gracias, contesté, Rubén. Johnny, pero ahí va la Perdón. cosa. Gracias, Rubén. Debido al tiempo, necesitamos terminar esta hermosa reunión ahora. Entonces, yo pido que Juan está con la palabra ahora para decir que quiera decir para se despedir de los demás. Y yo agradezco también a Rubén por esta hermosa charla. Es un gran honor oírlo, escucharlo. Es muy potente aquello que tú hablas. Yo tendría muchas otras preguntas, pero no tenemos cómo hacerlas ahora, ¿sí? Entonces, maestro Juan Carlos puede despedirse. Sí, muchas gracias. Hace unos días participé de un encuentro sobre ecología integral en Chile y la preocupación se repite. Yo quisiera que este encuentro, que este conversatorio no se quede en eso, en palabras. Yo quisiera que fuera, que no sean logos, que sean verbos, no sean sustantivos que se repiten una y otra vez, sino acciones, que esto produzca algo diferente. En mí, en los demás, en fin, que tenga algún eco. Para mí eso es fundamental. Muchas gracias. Muito obrigado, Juan Carlos. Cristiane, então passo a palavra para você também, para se despedir, certo? Agradecer pela oportunidade. Não sei se as pessoas que não falam português entenderam, eu falo muito rápido, mas de toda forma eu estou aí, tem algumas coisas escritas por aí. E, bom, não nos renderemos apesar de tudo. Estaremos sempre atentas e pautando e dizendo o que pensamos, construindo um pensamento coletivo. E vamos até onde der. Como movimento social, como feminista, como organizações da sociedade civil, nossa missão é continuar falando, continuar tentando incidir nas consciências, né, no senso comum, e construir novas práticas, construir outras práticas, né?